Vamos lá para nosso segundo caos ou história de vida. Essa história contada pode ser também a sua história, né? Pode ser um pouco dos seus relatos, porque como alguém que veio da roça, lá do interior de Pernambuco, isso pode ser apenas um fio de história de tantas outras a serem contadas, de pessoas que também saíram da roça, do interior, de um povoado, e foram para a cidade cheia de expectativas. No caso aqui, eu vou partir do ponto do vídeo anterior que deu conta, na verdade, que no dia 18 de fevereiro de 1972, por volta das 4 horas da madrugada, chegou a Rural, lá na casa de Bill Gouveia, no Manduri, para buscar uma família que estava de mudança para o Recife. Zefinha Gouveia, ou Tidida Gouveia, ou Tidida de Bill Gouveia, Mané Moçoi, seu Manuel da Sofona, Manuel Sofoneiro, seu Manuel filho de Bill Moçoi e Dona Zefa. Papai, mamãe, Lulinha, que sou eu, e Dalvinha, que é minha irmã que mora em São Paulo. Esses eram os 2 filhos que estavam aí na expectativa de se mudarem para o Recife. A gente fica pensando nos 2 cenários e imaginando como deve ter sido difícil para esse casal tomar essa decisão. Papai já tinha 2 irmãs morando em Olinda, a tia Maria e a tia Zefinha, e também tinha no Recife, ali em Nova Descoberta, estava tio João, o irmão mais velho de meu pai, tio Antônio e tio Zé. Então, o cenário para meu pai era esse, de ir para o Recife, tendo lá 3 irmãos já morando, já estabelecidos, e 2 irmãs. Já a situação da mamãe era completamente diferente, né? Ela estava saindo da sua família, 8, 9 filhos, na verdade, Bill Gouveia, mas minha avó, Dona Pio, já tinha falecido, nova, deixou filhos pequenos. Mamãe fala que um dos mais novos, acho que tio Antônio, tio Toninho, ainda mamava. E tem uma cena bem triste que mamãe relata, que ele pedindo leite materno, querendo mamar, mesmo minha avó estando no caixão, dentro de casa, na sala, no velório. Então tinha filhos bem pequenos. Mamãe é mais ou menos no meio da família, de 8 filhos, 9 filhos, acho que 8, não sei bem precisamente, mas no vídeo posterior eu vou confirmar esse quantitativo. Mas nós tínhamos 2 cenários apresentados. O primeiro cenário é o do Manduri, região que produzia feijão, milho, não produzia arroz, macarrão, a gente nem se falava nesse tempo em macarrão ali no sítio Manduri. E produção muito forte de castanha de caju no período. E a entre-safra, os homens e a mão de obra produtiva se deslocava para os engenhos ali na zona da mata de Pernambuco para trabalhar. Isso acontecia geralmente a partir do mês de agosto, setembro e até final de dezembro. E em dezembro chegava a colheita da castanha do caju, que a região lá é muito forte. Hoje menos, mas já foi muito forte nesse período. E era a subsistência. Então o caju sustentava as famílias aí, a castanha, até meados de março, abril, quando chegavam as chuvas. E aí vinha a plantação do milho, do feijão, que era o forte da região. E assim acontecia aí normalmente todo ano, quando o Papai do Céu liberava a chuva no tempo certo. Essa era a rotina do sertão. E meu pai tinha uma qualidade de vida, assim, para os padrões do interior, para aquilo que se tinha conhecimento, porque a gente não sente falta daquilo que você nunca teve. Não tem como, né? Uma vez eu escutei um amigo do trabalho dizer assim: você tem uma moto e diz que ama ter sua moto e gosta muito de moto, mas no dia que você tiver um carro, aí você vai entender que a moto pode até fazer parte do seu hobby,
mas o carro é mais seguro, é mais confortável para você e sua família. Então, dentro da estrutura lá do interior, eu diria que papai e mamãe viviam bem, porque tinha uma boa égua, tinha uma bicicleta, tinha um rádio, tinha uma casa própria, tinha uma terra. Mamãe sempre foi muito forte na agricultura, ela sempre foi uma mulher assim, muito valente, com enxada na mão e com mãe de família. E meu pai trabalhava de roça também, mas logo cedo, assim que casou, aprendeu a arte aí de tocar sanfona. E mamãe fala que papai não era um sanfoneiro dos bons, tinha muita gente boa lá na região, mas era um sanfoneiro que era muito dedicado, não bebia na época, então era tido como um fominha, aquele que pegava uma sanfona na festa e não largava mais, praticamente não dava oia, é assim que o pessoal fala quando passa a oportunidade para o outro sanfoneiro que está na festa tocar. Ele não gostava de dar oia para ninguém e isso dava a ele um diferencial. E cantava músicas bem atuais, ele aprendia rápido assim, as músicas atuais. Claro, Luiz Gonzaga sempre foi a grande inspiração dele. Mas, repito, mamãe sempre fala que papai não era um bom sanfoneiro. Inclusive, hoje já é falecido e a sanfona dele, a última sanfona dele, está aqui em casa e eu já vou me comprometendo aqui de fazer um vídeo com ela aqui pendurado. Não sei tocar, não sei cantar, mas eu vou apresentar essa sanfona aqui para vocês, para quem se interessar por essas histórias do sertão, do interior, aliás, de Pernambuco e um pouquinho lá do Recife. Mas o cenário da realidade do Manduri era favorável a meu pai, a minha mãe, para mim, que estava ali com 5 anos de idade, minha irmã, que é de 70, estava com 2 anos, entrando para 3, e esse era o contexto aí da época. Agora, vim para o Recife, o que é que eu tenho de memória dessa viagem? Eu tenho poucas memórias do interior, porque, como eu falei, eu tinha 5 anos de idade, mas da viagem em si tem 2 cenas ou 3 que ficaram marcadas. A primeira delas, um alpendre que tinha na frente da casa do meu avô, Bill Gouveia, ali na madrugada, frio, a gente com a mala, que era tudo que a gente tinha, né? Mamãe vendeu tudo que tinha, papai vendeu tudo que tinha, e toda a mudança coube numa mala de madeira, essas malas antigas aí do interior. E a gente estava com essa mala, eu sentado em cima dessa mala, minha irmã também, e a gente já ouvindo por volta de 4 horas da manhã, rompendo o silêncio do Manduri, lá vinha uma rural para buscar a família de Mané Moçoi e Zefinha Gouveia. E essa rural chega, a gente embarca. Para menino tudo é festa na época, mas eu imagino o coração de minha mãe, aflito, indo para a incerteza. Meu pai também estava na incerteza, mas meu pai era mais viajado, costumava ir para a região da Zona da Mata de Pernambuco para trabalhar nos engenhos. Eu brinco hoje dizendo que ele era engenheiro, porque ele trabalhava no engenho, para não dizer que ele era boia fria. Mamãe também trabalhou nisso, meu avô, minha família, nessa atividade que sempre foi assim o sustento de muitas famílias ali na Zona da Mata de Pernambuco. Então, papai era engenheiro, brincando um pouquinho. E também fazia muita tocada de sanfona fora em alguns períodos, então ele já tinha saído. Agora, a mamãe tinha poucas experiências fora do seu habitat natural. Morou um tempo com a tia, no Jordão, no Imbura, na verdade, ali no Recife, depois que sua mãe faleceu, mas tudo era incerteza. E o cenário de saída do sítio Manduri era deixar o seu habitat natural, deixar a sua vida, deixar a sua infância, deixar seus familiares para acompanhar seu esposo para muita, muita incerteza. Que nós chegamos no Alto da Brasileira, onde nós iniciamos a nossa jornada no Recife. Passamos a morar inicialmente na casa de tio Antônio, que tinha um comércio. Minha tia Alice foi muito acolhedora conosco. E eu tenho essas 2 memórias, aliás, 3. A primeira, esperando a rural, o carro era esse, ali no Manduri. A segunda, uma parada na metade do caminho, mais ou menos. Eu até quero fazer uma entrevista com minha mãe, assim que eu tiver a oportunidade, sobre isso. Essa rural parou para a gente descer um pouquinho, ir no banheiro, tomar uma água. Eu acho que eu estava dormindo com minha irmã, nós nos acordamos. E a última imagem forte que eu tenho desse período é a gente chegando no Alto da Brasileira, via Alto do Reservatório,
Lá tinha um reservatório de água muito grande na caixa d'água que a gente chamava, onde hoje tem um posto de saúde. E essa estrutura desativada, mas está lá até hoje. E olha que eu estou falando de 52 anos, mais ou menos, né? Não era murada, era uma cerca de arame farpado com estacas de cimento. E eu lembro perfeitamente a Rural circundando, né, essa estrutura, dando a volta, que hoje eu sei bem que é a caixa d'água, no alto reservatório, aí descendo ali os 3 postes, 2 postes. Quem é do Alta Brasileira sabe do que eu estou falando. E chegando no Alto da Brasileira para começar a nossa jornada. Então, deixamos um mundo de certezas, assim dizendo, porque papai não faltava serviço através das tocadas que pegava, e mamãe também o ajudava muito na pegada em casa na roça. Então, a gente tinha a subsistência, tinha renda em todo o tempo, tinha uma terra, tinha uma casa própria, só não tinha energia elétrica, por exemplo, mas a gente não sentia tanta falta disso, porque no interior a vida acontece muito durante o dia. A pessoa da roça acorda junto com as galinhas e vai dormir assim que escurece. Quando as galinhas de fato se recolhem também para o puleiro, a pessoa também se levanta. Então nós saímos dessa realidade e passamos a morar no Recife, mas aí eu digo para vocês que já vai ser outra história, a gente contando alguns causos aí e lembrando daquilo que foi a nossa estadia no Recife, no Alto da Brasileira, inicialmente. Valeu!